Boa noite. Nós estamos aqui na aula do sétimo período de administração da nova faculdade. Estamos falando sobre administração de projetos e vamos continuar a nossa exposição da aula anterior. E estávamos falando, o material já está lá disponível para vocês, e vocês podem consultar, tá? Conseguem ver minha tela aqui? Gestão do risco. Sim, Ok, então eu estou na página 40, tá? Do slide que eu passei para vocês. Pessoal, quando a gente fala sobre risco, a gente está dizendo então que dentro de um projeto existem riscos. Quais seriam riscos assim aceitáveis no projeto? Ou o que vocês imaginam ou qual tipo de risco você imagina que um projeto possa ter? risco financeiro? É um risco, né, Gabi? É um risco. Financeiro no aspecto de ser mais caro do que aquilo que foi planejado? Sim, isso mesmo, Juliano. Ok. Quanto maior o risco, maior investimento. Não proporcionalmente. Eu posso falar que quanto maior o risco, de repente maior o retorno, né? No aspecto de, se você for aplicar na poupança, você não tem risco, mas seu retorno é pequeno, que os juros é pequeno. Se você for apostar numa bolsa de valores, o seu risco é muito maior, mas também seu rendimento também é muito maior, né? Então, quando a gente fala do risco, quanto maior o risco, geralmente maior também é o retorno daquele risco. Quando a gente fala de projeto a gente tem riscos inerentes ao próprio projeto e que nós sabemos que um bom planejamento, um bom gestor de projeto, um bom controle nos ajuda a definir ali possibilidades para que esses riscos não aconteçam, né? Riscos de sair fora ali do planejado ou até mesmo perder ou danificar algum tipo de produto que a gente esteja planejando. Então, o risco ele é inerente ao projeto, mas a gente precisa entender que ele existe e que sempre o risco ele vai estar presente. A gente pode minimizar esses riscos a partir da nossa boa gestão, tá? Quando a gente fala de risco ou incerteza, né, a gente está falando que é uma condição incerta de se ocorrer e pode gerar um efeito positivo ou negativo nos objetivos do projeto. Eu também, pessoal, posso ter um risco de ter um benefício maior daquilo que eu planejei. E alguns ficam felizes com isso, falam, nossa, que legal, eu tinha planejado gastar, tipo, 100 mil reais, e agora eu gastei menos, eu gastei 90 mil reais no projeto. Aí você, então, errou por 10 mil, ou seja, 10 mil a mais que você vai ter naquele projeto. E alguns ficam felizes com isso, mas a verdade é que aqueles 10 mil que você projetou errado, né, erroneamente, você poderia ter perdido aquele contrato por uma concorrente sua, porque você dimensionou de uma maneira errada o seu projeto. Então, o risco não é só no lado negativo, ele também pode ser um lado positivo. Então, eu posso dar mais certo do que eu planejei. Não necessariamente eu preciso festejar com isso, porque em alguns momentos eu posso ter corrido um risco desnecessário daquele projeto, como esse exemplo que eu falei para vocês. Se a gente pensar que nós somos uma construtora e a gente dimensionou o projeto mais caro do que realmente ele foi, então eu posso ter então errado nessa minha parte de cálculo e eu posso ter tido riscos desnecessários para não pegar essa obra, né? Não ganhar essa licitação. Consegue me entender sobre isso? Sim? Entendi, professor. Então, continuando aqui sobre esses impactos negativos e positivos sobre os objetivos do projeto. A gente está falando aqui também que os riscos incluem tanto oportunidades quanto ameaças.
Ou seja, tanto coisas positivas quanto negativas. E a gente vai entender um pouco melhor. Aí, pessoal, quando a gente fala de componente do risco, isso aqui é bem legal, preste bem atenção para vocês aprenderem. Existem três componentes do risco: o evento, o próprio risco e o impacto. Então, como que isso funciona, né? O evento é algo que está acontecendo. O risco é aquilo que pode ou não dar certo. E o impacto é aquilo que aconteceu ou aquilo que possa ter sido positivo ou negativo dentro daquele evento. Vou te dar um exemplo para ficar bem mais claro. Mas aqui embaixo está falando o seguinte: decorrente de um determinado evento, poderá ocorrer um risco e terá um determinado impacto. No slide de baixo, a gente tem aqui, ó, o evento. O evento é uma carruagem no local com tubarões. Então, é um evento. A pessoa está ali com a sua canoa, né, tendo ali uma participação, né, de um esporte. Então, uma vez que ela tem esse evento, que é essa canoagem, eu tenho o risco, qual que é o risco? Se o caiaque virar. Então, esse é o risco que pode acontecer, né? Ele pode permanecer do jeito que está, mas ele pode virar. Se ele virar, eu tenho um impacto. Impacto é o resultado. Eu posso ter um ataque do tubarão. Então, o evento é aquilo que está acontecendo. Canoagem, né? E no mar, né? De repente, só colocou aqui que o local tem tubarões para poder ilustrar essa imagem que a gente está vendo. O risco é se o caiaque virar e o impacto, o ataque nos tubarões, né? Dos tubarões. Então, se a gente for pensar sobre isso, vamos pensar nessa imagem aqui, ó. Participa aí comigo, olha. Opa, desculpa. Ixi. Então, participa comigo, gente, nessa parte de risco aqui, ó. Eu tenho. Qual que é a imagem que vocês estão vendo? A imagem aí. Do rinoceronte. Um hipopótamo. Vem correndo pelo visto dele, né? E ele tá correndo atrás dele. Ok. Um evento. Qual que era o evento aí? Correndo? O evento é. Qual que é o evento? É como se ele fosse. Se o cara estivesse no meio do mato, procurando alguma coisa. E Pode usar a criatividade. Ou esse cara estava no mato procurando alguma coisa, ou ele estava caminhando, ou ele estava fazendo uma caminhada ecológica. Esse é um evento, ok? Sim. O evento é esse. Qual que é o risco? O risco é de aparecer o hipopótamo, ok? Apareceu o hipopótamo, e o impacto é esse hipopótamo correr atrás dele, né? Querer matar ele, querer comer ele. Então, o evento seria algo inofensivo. O risco é aquilo que pode ou não acontecer. Ou seja, o risco aqui poderia ser, a gente poderia nem colocar de uma maneira tão específica do hipopótamo, podia colocar assim, o risco poderia ser atacado por algum animal silvestre. Que isso é possível quando a gente faz uma caminhada ecológica, dependendo do lugar, não é verdade? E o impacto é realmente esse ataque, né? Essa tentativa de ataque. Então, isso a gente precisa tomar cuidado dentro dos nossos projetos. Aquilo Professor, que é o evento. Oi. Só com a dúvida, porque eu fiquei com a dúvida se o impacto já é o ataque ou se é ele correndo atrás do rapaz. O correr atrás do rapaz a gente está imaginando que é para atacar, né? Não vai correr para poder brincar de pique-esconde, assim, né? Então, assim, é só a gente está imaginando que o correr atrás já é o impacto, que o correr atrás, eu estou entendendo Não, que é o perigo. é porque assim, eu entendo que correr atrás não quer dizer também que vai conseguir atacar. Porque pode conseguir pular para outro lugar e não ter ataque. Por isso que eu te perguntei isso. Entendi, Se mas já aí... é propriamente dito o ataque, esse é o impacto que gerou. O risco foi correr, eu entendi, eu fiz algumas ligações aqui, por isso que
O impacto, Davidson. No exemplo anterior, a gente falou que é o ataque do tubarão, que seria o impacto. Agora, o impacto é o ataque daquele animal. O ataque necessariamente foi correndo atrás dele, não necessariamente que ele vai morder o camarada lá, mas só da questão dele atacar já é um fator de impacto. Entendeu? Não necessariamente ele precisa morder ele, por exemplo. Acho que a questão dele correr atrás já é o ataque. Já é o ataque do hipopótamo, nesse caso aqui embaixo. Então, o evento seria uma caminhada, o risco é de aparecer algum animal, né, silvestre, e o impacto é o ataque. O ataque poderia ser correndo atrás dele, ou mordendo, ou fazendo qualquer outra coisa assim. Ok, Davidson? Não sei se ficou claro. Deve, se você não manifestar, vou entender que sim, tá, Davidson? E aí a gente tem aqui os componentes, então, do risco. Então, a gente tem, olha, como consequência da chuva intensa que se fez sentir na passada sexta-feira, o Alberto escorregou e partiu uma perna. Então, vamos entender isso aqui, ó. Esse aqui está um português um pouco diferente do nosso. Então, aqui, ó, houve uma chuva intensa, ok? E na sexta-feira passada, e o Alberto, que é esse ursinho aqui, escorregou e partiu uma perna, ou seja, quebrou uma perna. Então, qual que é o evento nesse caso aqui? O evento foi ele ter escorregado? Não, aí não é. Aí já foi o risco. Ah, A tá. chuva. Como? A chuva? A chuva, o andar na chuva intensa que foi o evento. O evento é o Alberto estava andando na chuva. O risco que ele aconteceu foi dele ter escorregado. Que está falando aqui, escorregou. E o impacto, qual que foi? Quebrou uma perna. Que quebrou a perna. Então o evento foi que o Alberto estava andando na chuva intensa, o risco que ele escorregou e o impacto que ele partiu a perna. Ok? Certo. Tranquilo? Deixa eu ver aqui. Beleza. Então vamos. Partiu a perna. Vamos continuar. Então, a gente tem também uma questão de exposição ao risco, que vai ser uma função de probabilidade do impacto. Então, o risco ele precisa ser calculado, né, pessoal? Então, quando a gente fala do risco calculado, a gente vai então ver qual que é a nossa exposição ao risco. Então, a exposição do risco vai ser igual à probabilidade da ocorrência do evento vezes o impacto provocado pelo evento. Então, a exposição do risco vai ser probabilidade vezes o impacto. Então, a diminuição, né, dessa exposição do risco, ela vai implicar uma atuação sobre a probabilidade e sobre o impacto. Então, ou seja, exposição do risco, para que os meus projetos não fiquem tão expostos assim, eu preciso atuar tanto na probabilidade quanto no impacto. Se der alguma coisa errada, eu tenho que calcular bastante o impacto ou até mesmo a probabilidade disso voltar a acontecer. Então, isso a gente precisa colocar isso muito claro em nossa mente e saber como atuar mediante esses dois indicadores aí, probabilidade e impacto. Tá? Dentro disso, a gente vai, então, continuar, mas aqui tem essa figura interessante, onde os peixes estão no copo d'água e um vai lá e pula para um aquário. É um risco, não é? O risco dele cair fora do aquário, o risco dele não conseguir chegar até o seu destino, enfim, então isso tem que ser calculado, é o que nós estamos vendo lá em cima. E aí, pessoal, dentro do PMBOK 2017, a gente tem, né, algumas questões para a gente poder calcular o risco. Então, a primeira coisa a gente fala lá, o PMBOK fala que nós devemos planejar a gestão de risco. Como que eu vou planejar? De acordo com o impacto e de acordo com
de acordo com o impacto ou de acordo com de acordo com a probabilidade. Então, eu vou fazer esse planejamento, né, que é o planeamento da gestão dos riscos, para que eu consiga, então, ter efetividade dentro desses riscos que eu estou visualizando dentro do meu projeto. No ponto 2, está falando da identificação dos riscos. O que isso quer dizer? Dentro daquele projeto, eu preciso verificar quais são os riscos existentes nesse projeto. Uma vez que eu consigo verificar esses riscos, eu vou então avaliar, né, como que cada um deles se comporta mediante aquilo que eu estou executando naquele projeto. No item 4 fala de planejar as respostas ao risco, ou seja, uma vez que eu tenho risco, eu tenho que ver o meu plano B, né, minha maneira que eu vou me portar relacionado ao risco, e monitorar e controlar os riscos de acordo com aquilo que eu fui identificando. Então, isso são as fases da gestão de risco que eu preciso ficar atento para que eu consiga, sim, controlá-lo da maneira mais efetiva possível. Ok até aí? Sim. Tá bom, beleza. Então, vamos lá. Aí a gente vai ver, então, cada passo desse agora desdobrados aqui no slide. Então, esse planejamento de gestão de risco, o que basicamente é? Nós vamos definir o modo de como será realizado o processo de gestão de risco, qual que vai ser essa metodologia que a gente vai adotar, quem será envolvido para poder fazer essa gestão e quais os procedimentos que vão ser usados para que a gente consiga controlar esses riscos. No item 2, como que a gente vai identificar, então? Vai ser determinando os riscos específicos de um projeto e tarefa e envolver os stakeholders na elaboração de uma lista de riscos. Às vezes, não somente você consegue saber qual é, né, o risco envolvendo aquele projeto, mas os stakeholders ou as partes interessadas do projeto, eles conseguem então verificar de uma maneira mais clara quais são esses serviços ou esses riscos dentro da elaboração aí, né, dentro desse plano, né, dos riscos que a gente está dizendo. No 3, a gente está falando de avaliação dos riscos, que vai ser analisar os riscos identificados e decidir quais e os que merecem uma resposta. Então, dependendo do risco, eu vou, então, já me posicionar como se fosse um plano pré-planejado, né? Uma resposta já definida para determinadas possibilidades que venham a ocorrer. Determinar a probabilidade e o impacto dos riscos, se esse impacto ele é importante, se ele é relevante, se essa probabilidade vai ocorrer, né, de uma maneira mais efetiva. Decidir se é necessário uma análise probabilística e uma avaliação quantitativa, para a gente poder mensurar se esses riscos, eles de fato vão ou não impactar, né, essa questão da gestão do risco que a gente está falando. No 4, a gente está falando sobre planejar a resposta aos riscos. Ou seja, a gente está dizendo de que esses riscos, essa gestão dos riscos, ela vai precisar, então, verificar o que vai ser feito para reduzir o risco total ou global do projeto. Então, dentro disso, esse planejamento, ele vai entrar como uma resposta dos riscos. Aqui eu faço uma... aqui quando eu coloquei aqui de analisar os riscos identificados e definir, quer ver? Separar quais merecem uma resposta, aqui a gente faz umas respostas mais corretivas, né, de correção. Aqui eu faço um plano mesmo, como se fosse um plano de ação, né, se eu vou planejar mesmo as respostas desse risco e como que eu vou, então, agir sobre ela. E no final, no 5, eu vou ter essa monitoração e controle dos riscos que vai ser executando e monitorando o plano de resposta dos riscos ao longo do projeto. Se acontecer esse tipo de coisa, eu vou
agir dessa maneira, se acontecer aquela outra forma, eu vou agir também de uma outra forma, e assim sucessivamente, tá? Tranquilo nesses 5 pontos sobre a gestão dos riscos? Sim. Tranquilo. Quando a gente fala sobre avaliação dos riscos, né, na parte qualitativa, a gente está falando que qualitativa fala sobre qualidade, né? Qualitativa. E a gente tem uma parte também quantitativa. Então, a qualitativa, ela vai ter os objetivos da avaliação da probabilidade e o impacto dos riscos identificados nos objetivos do projeto. Priorizar os riscos de acordo com o potencial, efeito, nos objetivos do projeto, fase preliminar de uma análise quantitativa ou direto com o plano de respostas e decisão, né, do go, no, go. Go vamos, né? Vamos ou não vamos, ou vamos. Tipo acerto e erro. Que é isso que quer dizer. Então, dessa maneira, eu consigo fazer uma avaliação quantitativa usando probabilidade? Posso sim, mas também vendo o potencial dos efeitos desse projeto, vendo também a questão da parte que está ligada ao plano de respostas e uma questão também relacionada ao erro e acerto. Só para que vocês entendam, a avaliação qualitativa, ela precisa ser bem envolvida, porque se a gente está falando assim, a gente que já viu ferramenta da qualidade, quando a gente faz um Pareto, por exemplo, a gente sempre prioriza ali as maiores ocorrências para que a gente comece a tratar, né, aqueles problemas e dê solução para aquilo que está sendo proposto. Porém, quando a gente fala de uma avaliação qualitativa, a gente não está falando do maior índice, a gente está avaliando de uma maneira geral. E essa maneira geral, a gente tem que levar em consideração outros fatores. E o exemplo que eu gosto de dar é sobre um avião. Se um avião tiver uma trinca na sua estrutura externa, por exemplo, eu só tenho um problema, uma trinca. E eu posso ter, por exemplo, 15 problemas no fechamento daqueles porta-mala, não sei se é assim que chama, aquela parte lá do avião lá que coloca a mala de mão, né? Deve ser porta-mala. Daquela parte em cima, eu posso ter 15 problemas naquela fechadura. Se eu fosse colocar um Pareto, eu ia colocar que o problema da fechadura é o principal problema, porque ele deu 15, né? Sendo que eu tenho contra uma rachadura externa. Porém, se a gente sabe que uma rachadura externa em um avião, pode ser que esse avião ele vai se desintegrar, né, lá em cima. Então, a avaliação qualitativa ela é bem baseada a isso, ela é bem voltada para uma análise mais assertiva, né, daquilo que se propõe a fazer quando a gente fala de uma lista de problemas. Ok, pessoal? Tranquilo? Esse exemplo, assim, para que vocês entendam o que é qualitativa e quantitativa? Beleza? E aí, quando a gente está falando sobre essa classificação dos riscos, eu tenho uma questão da hierarquização, que é dada por um produto, que vai ser a probabilidade versus o impacto, né? Então, nós vamos determinar 3 classes de risco, e nós vamos construir uma matriz de probabilidade e impacto, e nem todos os riscos vão passar pela próxima fase. Então, vamos ver como é que vai ser essa matriz aqui sobre essa questão de probabilidade e impacto. Você sabe o que é matriz, né? Matriz é aquele quadrado onde a gente vai classificando. E aí, aqui, a gente tem uma escala de exposição ao risco, probabilidade de ocorrência. Então, eu tenho, olha, uma classificação. Se tiver muito alta, é 0,90. Se tiver alta, é 70, média 50, baixa 30 e muito baixa 10. Então, isso é como se fosse o peso, né, da probabilidade de ocorrência. E a exposição do risco do impacto, eu tenho também outro tipo de classificação. Então, eu tenho muito alto 0,80 e assim sucessivamente até chegar no muito baixo 0,05.
Então, vocês estão vendo aqui uma imagem, né, que essa pessoa está tendo um risco bem grande, né, a respeito do cachorro que está ali agarrado, né, na calça. Não sei se chegou a morder a pessoa mesmo, mas é bem relacionado ao risco. Então, pessoal, aqui eu mostro para vocês essa avaliação de riscos, mensurando essa questão de probabilidade, lembra daquela escalinha da probabilidade, e aqui também embaixo com a questão do impacto, tanto na parte de oportunidades quanto na parte também de ameaças. E aqui está mostrando, olha, risco alto é o vermelho. Então, quando eu tenho probabilidades grandes, e aí eu vou ter riscos médios é o amarelo e riscos baixos é o verde. Isso eu tenho que cruzar a matriz. Vamos supor, se eu tiver um item que a probabilidade é 0,10 e o impacto é 0,05, eu tenho 0,01. Então, eu tenho um risco baixo. Então, se eu tiver um impacto, né, 0,40 com uma probabilidade 0,50, eu já começo a ter ali um risco alto dentro da minha operação. E assim sucessivamente, tá? Tanto na questão de oportunidade quanto na questão da ameaça. Ok? Vocês estão conseguindo ler essa matriz aqui junto comigo? Sim? Matriz geralmente não é tão Eu clara. consegui ler, mas eu não consegui entender, não. Ô, professor, Tá. você pode dar uma explicação de novo? Porque eu fiquei um pouco confusa agora. Eu até tentei acompanhar aqui, olhando na matriz, mas eu fiquei um pouco confusa, principalmente por causa dos números. Tá bom. Vamos lá de novo. Aqui, no anterior, a gente está falando aqui de algo que já está pré-determinado, tá? Essa escala de exposição do risco é algo que já está aqui determinado no nosso slide. Então, a probabilidade da ocorrência acontecer muito alta está no peso 0,90, tá? Então, muito alta 0,90 e muito baixa 0,10. É como se fosse porcentagem, tá? Como se fosse 90% disso voltar a acontecer. Então, isso é muito alta. E 10% é muito baixa. Da mesma maneira, no impacto, ou seja, isso vai causar um impacto grande no projeto, então é 80%, 0,80. E muito baixo, 0,05, que é 5% seria, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou cruzar o impacto com a probabilidade. Então, se eu cruzar o muito baixo com o muito baixo aqui, ou seja, 0,10 com 0,5, 0,05, eu vou ter, então, algo baixo, certeza. Então, vamos ver aqui, ó. Se eu pego a probabilidade, que é 0,10, e aqui embaixo 0,5, eu tenho um baixo risco. Então, ou seja, se o impacto ele sempre for baixo, aqui o 0,05, olha, independente se a probabilidade for alta, eu sempre estou aqui com risco baixo. Mas, automaticamente, quando eu for fazendo essas contas, eu posso ter resultados que estão aqui nesse meio, né, da minha matriz, e que esse meio significa que é um alto risco. O amarelo significa que são riscos médios e o risco baixo é o verde. Onde que você chega a esses resultados? É você multiplicando a sua probabilidade para o seu impacto. É assim que você chega no resultado. Uma vez que você faz, por exemplo, aqui, ó, 0,80, aqui, 0,80 vezes 0,50, na matriz já vai te dar. É só você seguir aqui, ó. Ser 0,40, ok? 0,40, porque eu tenho 0,80 vezes 0,50, eu vou ter 0,40. Então, esse aqui já me mostra que o risco é alto. Ok? Eu acho que deu para pegar? Eu vou dar exemplo para vocês, mas nessa explicação vocês conseguiram vincular o eixo X com Y e achar o resultado aqui? É um vezes o outro. Professor, eu não consegui ainda. Você pode explicar de novo, por favor? Posso. O que você não está conseguindo ver, ô Pamela? Só para a gente ver se eu consigo ser mais assertivo. Que é o eixo X pelo eixo Y, né? Isso. Isso. Aí no 80, eu vou pegar o 80 que está aqui embaixo, né? No impacto. Isso.
e vou Isso. fazer vezes a probabilidade. Aí aqui, 80 é o quê? O impacto ou a probabilidade? É o impacto. O impacto, ótimo. E aí você vai vezes qual a probabilidade? Eu posso pegar qualquer uma? Pode. Vamos pegar pela 70? 70, ok. 80 vezes 70, se você fizer na calculadora, vai dar esse valor que está aqui, 0,56. Então, ou seja, você vai ter esse índice aqui, que isso considera que é um risco alto. Ah, tá. É porque eu estava procurando 80 aqui na tabela, entendeu? Por isso que na primeira vez. Não. 80 vezes 70, aí vai dar esse resultado aqui. Por isso que quando na tabela, na matriz, você sempre encontra o eixo X com Y. Aí a gente chega num resultado. Ok? Agora sim, professor, muito obrigada. Tranquilo? Gente, a Pamela enxergou aqui, mas alguém mais assim está com dificuldade de ver? É um vezes o outro, mas eu repito da maneira que vocês acharem, até vocês estiverem certos que entenderam. E aí? Eu consegui entender. Tá bom. Deixa eu conseguir, deixa eu ver aqui mais gente aqui. Sheila chegou. A Davidson, ok. A Gabi, como é que você tá aí? Tô acompanhando, Juliano. Tô até fazendo aqui na calculadora também, para entender. O telefone Wesley, bloqueou, como é ok. que eu tô aqui? Tá bom, tá bom. Tá bom, mas então tá. Então, se vocês Mas eu acharem entendi. É uma multiplicação. uma multiplicação no eixo Y com eixo X. Isso, aham. Pronto. Beleza. E aí, pessoal, dentro disso, aí eu tenho aqui também situações bem interessantes. Olha, quando eu tenho respostas ao risco como ameaça, ou seja, quando você faz essa multiplicação, você tem a opção de ser isso como uma ameaça ou uma oportunidade, né? Então, ou seja, na classificação que você vai colocar, se esse risco é uma ameaça ou uma oportunidade, você tem também as respostas aos riscos. Então, se tratando de ameaça, se for baixo, você vai aceitar e transferir, né, aquele risco, né, aquilo que está sendo gerenciado. Se for médio, você vai mitigar. Você sabe o que é mitigar, pessoal? Suavizar? Suavizar, mitigar é quando você vai tratando, você vai paulatinamente resolvendo o problema. O problema é de 10, por exemplo, aí depois ela vai para 7, vai para 6, vai para 5. Você está mitigando, você está diminuindo, né, o problema até de repente a sua extinção, tá? E no alto também você vai mitigar ou evitar esse tipo de risco para o seu projeto, tá? Quando a gente fala, aí vamos ver aqui, ó. Isso é bem interessante. A gente tem aqui um exemplo que é um jantar de aniversário da empresa. Olha o local no qual foi escolhido para a gente fazer esse jantar. Esse é um local europeu, tá? Para vocês. Opa, peraí. Esse é um lugar europeu. Isso aqui é como se for é um alto de um castelo e aí é uma rua calçada. Não sei se você está dando para ver. E é um lugar aberto, cheio de árvores, né? E tá ali o jardim ali do Palácio de Pena. Fica, se eu não me engano, em Sintra, em Portugal e lá pode fazer eventos, né, a céu aberto, enfim. Então, houve então esse jantar de aniversário da empresa, ou aliás, vai haver, né, esse jantar e o local foi escolhido, o Jardim do Palácio da Pena. Os participantes vão ser 200 participantes e a data vai ser no dia 27 de setembro, que vai dar numa sexta-feira. Então, como é que a gente vai, então, verificar essa questão dos riscos? Então, uma coisa que eu acho que vale a pena a gente olhar é a previsão do tempo para o dia 27, ok?
Então, a previsão do tempo no dia 27 deu que 70% de probabilidade de ocorrer chuva. Isso é bom ou ruim, pessoal? Isso é ruim. Ruim, porque, afinal de contas, o lugar é aberto, né? Então, não dá para poder ter chuva. Então, 70% eu tenho de risco, né, de ter chuva. Vamos ver. Então, vamos fazer então esse cálculo de exposição ao risco. A probabilidade, ela é 70, né? 70%. E o impacto, se chover, ele é pequeno, médio ou alto? É alto. É alto, porque o impacto, se chover no dia desse evento, vai acabar com tudo, não é verdade? Então, oi? E são 200 pessoas também, né? São 200 pessoas a céu aberto. Então, a probabilidade de ocorrência, a gente viu que era 70%. Então, a probabilidade aqui de chover, a gente está aqui, ó, alta, correto? 70%. E, como a gente falou que o impacto é muito alto, ou seja, não tem nem como salvar a festa se caso fosse assim, então eu vou verificar aqui, né, dentro dessa minha matriz. Então, olha, 0,7 vezes 0,8 vai dar algo expressivo, que vai estar aqui nessa área de risco, tá? Que é 0,56. Se você for ver lá na... Opa. Se você for ver lá naquela planilha em cima, 0,56, aqui onde que eles estão. Tá vendo? Probabilidade 0,70, né? E o impacto 0,80. Então, aqui, ó, 0,56 está aqui. Ok? Então, eu tenho algo muito sério para eu poder verificar. Então, já que o risco meu está muito alto, está um risco alto, eu preciso aqui mitigar ou evitar. Então, nesse caso, você como gestor do projeto, o que você faria? Tem como você fazer alguma coisa para mitigar? Qual seria uma ação para mitigar? Já ciente da chuva, já ciente de tudo, né? Qual que seria uma ação para mitigar, então, essa situação, já que deu um risco alto, né? Eu acho que é trocar o local. Trocar o local é uma possibilidade. Colocar todo poderia ser uma outra possibilidade. Poderia, de repente, trocar a data? Ô, Juliano, Oi. eu ia comentar que talvez trocar o local é uma possibilidade, mas provavelmente a pessoa que vai fazer uma festa assim, vamos olhar pela beleza do local, ela escolheu, e assim, a probabilidade dela querer outro lugar, eu acho que é muito pequena, né? Porque é um lugar diferenciado, por exemplo, pela foto. Sim, realmente é. Ok, é verdade. Mas aí a gente tem que Aí trocar a data seria uma boa. A gente tem que ir vendo de acordo com aquilo que o próprio cliente, o gestor do projeto, ele vai, né, deixar e vai aceitar. Então, mas a gente pode sugerir a ele essa opção, né, de trocar o local. A gente pode oferecer, de repente, um toldo, a gente pode ver alguma outra coisa. Então, aqui fala aqui no slide, olha, o que fazer? Podemos atuar sobre a probabilidade e ou sobre o impacto. Então, vamos ver. Como seria atuar sobre a probabilidade? No caso aqui, ver a questão da previsão da meteorologia, que é isso que a gente viu que estava dando problema lá no dia 27, né? Então, no dia 29 de setembro, é 70%. No dia 30 de setembro, olha, já caiu demais, olha, é 30% somente. E no dia 1º de outubro, é 10% de chover. Então, se a gente for olhar essas três características, a gente pode, então, de repente, trocar a data, né? Então, ou seja, se eu estou falando que o impacto da chuva é muito grande e a probabilidade de acontecer eu posso ir mensurando, então, olha, se eu tiver aqui nesse 1º de outubro, aqui essa opção aqui de baixo, 1º de outubro,
Aqui eu vou estar aqui embaixo. Olha, probabilidade 0,1, que é o 10, né? 10%. Vezes o 8, que é muito alta, eu estou naquele amarelo. Não está na melhor das opções, não, mas é algo que eu posso verificar ou considerar, de repente, essa mudança de data. Conseguiram ver, gente? Estão acompanhando comigo? Eu consegui. Ô, Juliano, eu acho que eu só cheguei depois, eu só tenho uma dúvida. Ah, Esses números aí embaixo, ó, muito baixo, baixo, moderado, alto, parará, pororô, eles são padrões ou existe alguma coisa que faz eles chegar aí? Eles são de acordo com a matriz que já está estabelecida aqui em cima, olha. Então, aí são tipo padrão. Ou É no... um padrão. É um Ah, não, beleza. padrão. Eu sempre saber. É uma Aham. classificação. Você pode até fazer classificação de outra maneira, tá? Mas Tá. já existe esse tipo de ó, probabilidade de muito alta a muito baixa, e nós colocamos essa sequência. Ah, Mas não, isso ok. aqui Essa você eu pode entendi. alterar também, se você quiser. Você pode colocar igualmente, por exemplo, 20, 40, 60, 80, 100. Também poderia colocar dessa maneira. Mas Entendi. aqui foi classificado dessa maneira, colocando muito alta com 90, que muito alta não é Descendo 100%, né, de muito probabilidade. péssimo. Se a gente está falando de probabilidade, então acho que 100% não é nem mais probabilidade, é certeza. Por isso que o Entendi. maior aqui é 90. 90. E Entendi. aqui do impacto também, o mais alto é 80%, que é algo muito grande também. Eu não Ah, vou tá. E falar é que vai padrão também. destruir, eu não falei que vai destruir o jantar todo, mas vai ficar um estrago grande com 80%, se caso, né, acontecesse, tá? Ah, não, ótimo. Entendi. Ficou claro. Aí, mediante a isso que nós montamos essa matriz e que a gente está resolvendo esse problema agora, tá bom? Então, beleza. Uma coisa era mudar, então, o dia, no qual nós estamos vendo aqui, outros dias da semana próximo à data do evento, de repente, né, no dia 1º de outubro seria algo interessante. Agora, quando a gente vai falar sobre atuar do impacto, a gente pode também ver outras possibilidades. Olha, ao invés da gente... Porque, não sei se vocês perceberam, quando a gente fala de atuar sobre a probabilidade é o Y, né? É essa parte vertical. Então, o máximo que vai acontecer é eu andar verticalmente aqui, tá? Isso eu estou atuando na probabilidade. Se eu atuar no impacto, eu vou atuar na parte horizontal. Então, vamos ver como é que vai ficar. Então, aqui, ó. Atuar no impacto, eu poderia alugar todos tendas para proteger as pessoas da chuva. Então, se fosse nesse caso, no dia 30 de novembro, eu teria uma probabilidade alta, né, de chover. Realmente a gente já tinha visto sobre essa situação, mas eu posso maneirar o impacto. Em vez de ser muito alto, ele poderia ser moderado, porque convenhamos que todo não é 100% eficaz, mas tampa a chuva, né? Para as mulheres aí que tiverem feito escova ou coisa assim, aquele vapor de água já deu um probleminha, né? Então, ou seja, nesse aspecto, eu estou então alterando de uma maneira então horizontal. Eu estou saindo aqui do muito alto, que era um problema antes do todo, e com o todo eu estou colocando moderado, né? Se eu garantisse que ia ficar 100% coberto, de repente aqui ia ficar muito baixo, eu poderia até chegar a essa situação perfeita aqui, que é o verde, tá? Mas isso é de acordo com aquilo que eu estou verificando sobre a minha probabilidade e o impacto para eu calcular o risco do meu projeto. Ok? Ok. Tranquilo aí, Sheila? Ok, Pamela? Tranquilo, sim, Juliana. Entendi. Tranquilo, professor. Aí, pessoal, quando a gente fala de atuar sobre a probabilidade e impacto, então a gente poderia alterar a data para dia 1º ou 2 de dezembro e alugar os touros e tendas. Então, fazer as duas ações. Então, se eu fizer no dia 1º de dezembro,
Então, a probabilidade de chover é baixa, né? É 30. Então, tá aqui 30. E o impacto é 10 porque eu vou alugar a tenda. Então, eu tô aqui no verde. Da mesma maneira, dia 2 de dezembro, eu tenho ainda uma situação ainda melhor. Muito baixa, que é a questão da probabilidade, né, de chover. E eu tenho também essa questão de ser muito baixo também, essa parte de ter algum tipo de impacto no meu evento. Então, isso mostra que eu posso gerenciar tanto essa parte relacionada à probabilidade, quanto também ao impacto do meu projeto. Tranquilo? Sussa? Certinho, professor. Tá bom. Aí, a matriz de exposição ao risco, a minha maneira de verificar quais são as minhas possibilidades perante o risco é fazer esses ensaios, assim, ver qual que é a possibilidade de eu colocar sempre, né, com menor impacto e menor probabilidade. Então, sempre tem que ser para baixo e para a esquerda, para eu poder diminuir o meu risco, né? Então, isso faz com que eu atinja aqui essa zona, que é esse local aqui verde, né, que vai expressar baixo impacto, né, para o meu baixo impacto, não, baixo risco para o meu projeto, tá? Então, isso é bem interessante na maneira que a gente precisa verificar. Beleza? Tranquilo até então? Posso passar para outra? Posso passar agora para a quantitativa? Pode. Avaliação dos riscos da quantitativa, a gente vai ter os objetivos, que é analisar em termos de impacto financeiro o efeito dos riscos nos objetivos gerais do projeto. Vai analisar também a questão da probabilidade de impacto aos riscos classificados com maior pontuação na análise qualitativa. E também a gente vai ver o custo-benefício dessa metodologia, que não é geral, né? Não é uma coisa padronizada, assim, não é 100% utilizada nessa situação de custo-benefício. Mas, enfim, vou te mostrar aqui como é que funciona. A finalidade dessa parte quantitativa vai ser dos riscos que exigem maior atenção, exposição ao risco geral do projeto, determinar a probabilidade quantificada e cumprir os objetivos do projeto, determinar as reservas de custo de calendário, criar cenário realista de custo, tempo e escopo, que é o âmbito, ferramentas e técnicas que a gente vai ter, então a gente vai ver a sensibilidade, a gente vai ver a questão de árvore de decisão, análise do Monte Carlo, enfim, são as possibilidades aí que a gente pode ter mediante essa análise. Então, pessoal, aqui, quando eu falo sobre essa parte quantitativa, eu tenho aqui essa maneira, essa análise de valor monetário esperado, EMV. Esse conceito é uma parte estatística que vai calcular, então, esse valor esperado do projeto. É o resultado ponderado da probabilidade da ocorrência. Então, esse EMV, né, de oportunidades são atribuídos a valores negativos e ao EMV das ameaças são valores positivos. Quando a gente fala de ameaça, a gente fala de valores positivos e oportunidades negativos, tá bom? Então vamos ver como é que funciona. Oxi. Cinquenta e sete, vamos ver. O não tá pegando aqui não, deixa eu ver se eu consigo.
Um minutinho, gente, para eu ver se eu vou abrir tudo aqui. Pronto, vocês estão vendo essa nova tela minha, não? Avaliação dos riscos quantitativos, vocês estão vendo essa? Sim. Na página 56? Sim? Sou. Tá bom, então vamos lá. Avaliação dos riscos da parte quantitativa, eu já li essa parte. Então vamos lá, vamos dar um exemplo aqui para a gente poder ver. Foi lançado um projeto para a fábrica, né, de um novo produto. A estimativa do custo é de 600 mil euros. Então, uma análise preliminar ao projeto identificou os seguintes riscos. O risco A probabilidade de 5% de um atraso na recepção de peças com custo de 75 mil para o projeto. Então, olha, eu já tenho aqui, ó, 5% de atraso e um custo de 75 mil euros para o projeto. Então, isso aqui já é uma ameaça. Probabilidade de 55% de peças para serem 60 mil a mais barata do que o esperado. Probabilidade de 75% de incompatibilidade de peça no resultado num custo extra de 100 mil euros. Probabilidade de 5% de fábrica ser mais simples do que o esperado, resultando numa poupança de 25 mil euros. E o probabilidade de 15% em um defeito no desenho que vai causar 8 mil euros no trabalho a mais. Então, também é uma ameaça. Então, vamos ver como é que ficou isso aqui, ó. O risco A, então, aqui, ó, eu vou pegar os 5% vezes os 75 euros. Então, vamos lá, 5% vezes 75 euros, já vai dar aqui no atraso de peças. O risco B, né? Eu vou ter 0,55 vezes 60, por que 0,55? Porque é 55% das peças aqui, ok? Então, 0,55 vezes 60 vai dar menos 33 mil. 75% vezes 100 vai dar 75 mil. 0,05 vezes 25 menos 120, menos 1.250. E 0,15 vezes 8 mil vai ser igual a 1.200. Então, o valor esperado é essa continha aqui, então. Né? Então, eu vou ter que, então, fazer o que eu espero dentro desse projeto. Então, eu pego 3 mil menos 33 mil, mais... Enfim, vamos ver se isso deu certinho também aqui para a gente tirar a prova. Vamos ver aqui. Estão vendo minha calculadora também? Não, né? 3.750 mais 33 mil menos... Opa. Deixa eu ver. Não, eu vou somar. Essas calculadoras de padaria nossa aqui não dá para fazer isso, não. Eu vou somar os positivos primeiro. 1.750 mais 75 mil mais 1.200 igual menos 1.250 menos 33 mil. Exatamente isso, 45.700. Exatamente esse é o valor esperado, né, dos custos ali daquele projeto. Então, aqui mostra qual que é a expectativa do custo do projeto. O custo do projeto, qual que é o custo? Então, a gente vai somar somente aquilo que é relacionado a custo, né? 600 mil. Qual que vai ser o custo do projeto? Estimativa de custo, 600 mil. Ok? Estão acompanhando comigo? Sim, sim. Estimativa do custo, 600 mil. Qual é o melhor caso do custo só acontecerem coisas boas?
Se só acontecer coisas boas, então eu vou tirar essas negativos aqui e vou deixar só os positivos, ok? Então eu vou somar 1.200 com 75.000 e com 3.750. Isso vai dar 515, né? 1.000 euros. Porque eu vou ter, olha, se só acontecesse coisas boas, eu tenho. Cadê? Só acontecesse coisas boas. Eu tenho aqui 600.000, que é o custo, menos 60.000, menos 25. Onde que está os 60.000 e os 25? Para a gente poder ver isso. 60.000 aqui e os 25. As duas oportunidades. Probabilidade de 55% serem 60.000 a mais barata do que o esperado. Então eu pego 60.000 e pego 25. Se só acontecer coisas boas, eu tenho esses dois cálculos aqui, ó, 60 e 25, mais aquilo que já tinha sido esperado. Então eu tenho aqui esse valor para que eu possa colocar da melhor possibilidade possível. O pior caso vai ser o contrário. Eu vou pegar lá os 600, que é o custo, aí tem 75, 100 e 8.000. Vamos lá. Aqui, ó, 75, 100 e 8.000. Tá lá também aqui considerado, ó. E qual o valor esperado do projeto? Então, no cenário melhor, o cenário mais otimista, é 515.000 euros, né, que é o cálculo que nós chegamos. A estimativa de custos é 600.000 euros. No mais provável que chegue é aquilo que está sendo colocado aqui, considerando essas possibilidades, né, das porcentagens, que vai dar um total de 645 e 700.000 euros, e um cenário completamente pessimista se tudo der errado, que é 783.000 euros. Então aqui eu tenho exatamente a escala daquilo que é o cenário otimista, da estimativa que eu tenho de custo, que obviamente tem que estar entre o otimista e o mais provável, e tem também aqui um cenário pessimista, no caso aí, quando eu falo sobre valor financeiro dentro de um meu projeto. Ok? Ok. Deu para acompanhar todo mundo? Tá bom, vou entender que sim, tá? Na hora que demora ligar o áudio de novo, o áudio fica enrolando aqui para a gente poder aparecer para ligar e demora um pouquinho, tá? Tá bom, mas assim, tá dando para pegar? Sim, agora deu. Então, pessoal, basicamente isso. Deixa eu ver o que vai estar falando aqui. Questões a colocar. O orçamento previsto do projeto era de 600. Ok. Tomando as incertezas em consideração, é provável que o custo do projeto possa estar entre 515 e 783, que é justamente a régua aqui, ó, 515 e 783. O mais provável que venha custar, o mais provável é 645,700. É o cálculo que nós fizemos. Então, o que devemos questionar? 783.000 euros estão acima da tolerância do risco para o projeto? Se sim, o planejamento deve procurar respostas aos riscos principais através de ações de mitigação dos riscos. Depois, deve refazer o cálculo do processo, repetindo até o projeto esteja abaixo da tolerância do risco de custo. Se não, o planejamento deve conseguir, através das ações de eliminação de riscos, e baixar para o risco do projeto, e caso limite, abandona-se o projeto. Então, uma coisa é certa, se o projeto ele estiver no cenário pessimista, a gente tem que tomar decisão, né, a respeito disso, para fazer com que as possibilidades aconteçam e que o projeto seja viável.
Então, dentro disso, a gente vai planejar então as respostas dos riscos. Então, vamos determinar o que pode ser feito para reduzir o risco global do projeto, a diminuição da probabilidade de impacto, né? No caso, ameaças, aumento da probabilidade de impacto, que é as oportunidades, definir estratégias de resposta ao risco, adequando a severidade do risco, enfim, situações, acordos aí entre os stakeholders e entre outras atitudes. Planejamento da resposta dos riscos, ainda falando sobre isso e aplicando técnica, a técnica dessa parte, vai existir então 3 tipos de ações para lidar com as ameaças. Fazer algo para eliminar, né, para que isso aconteça, fazer algo se o plano de ação não revelar eficaz, né, então aí é um plano de resposta, ou então fazer algo que o risco, se o risco acontecer, que é um plano de contingência. Então, eu tenho que planejar aqui um plano de resposta, um plano de recurso, um plano de contingência. Uma vez entendido isso, a gente então vai lidar com as ameaças evitando risco, eliminando uma ameaça específica através da eliminação da sua causa, ou escolher as alternativas no qual o projeto ele se encaixa. A gente falou também sobre a mitigação, né? Mitigação a gente vai reduzir até chegar ao zero, se caso for necessário, alguma situação dessa, ou até mesmo transferir o risco para outra esfera, até chegar a um determinado momento que, de repente, a gente entenda que nós não devemos permanecer com esse projeto, né? E construir aí o plano de resposta para o risco, que a gente está falando sobre esse plano de resposta. A gente vai, né, sempre eliminar ou adicionar tarefas no plano de projeto, elaborar respostas, enfim. A gente vai ter ali uma série de atitudes que a gente pode fazer para diminuir esse risco aí do projeto, uma vez que a gente calculou lá em cima quais são as possibilidades dele. Ok, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa importante. Uma vez feito esse plano de resposta, nós devemos então entrar para essa parte de monitoramento, né, e controle dos riscos, que a gente vai então identificar, monitorar, a gente vai executar os planos de resposta, nós vamos verificar a eficácia, né, desses planos ao longo do projeto, vamos ver se diminui o risco, nós vamos verificar se esses riscos, se existem alguns riscos que não foram identificados, entre outras coisas relacionadas a isso. Eu acho que é isso. Então aqui a gente termina essa matéria desse slide que eu tinha já disponibilizado para vocês. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar a aula. Alguma dúvida, pessoal, relacionada a isso? No momento, não. Não? Depois vê a aula, vê como que faça uma revisão, vá acompanhando o slide. Mas é bom vocês saberem que tem tanto essa parte qualitativa quanto a quantitativa, e isso, de acordo com aquela matriz, a gente vai identificando. Alguém quer falar? Tranquilo, professor. Tranquilo. Tranquilo? Então, sim. Tá bom, eu vou encerrar a aula aqui na gravação, e se tiver alguma dúvida, eu estou à disposição, tá bom? Então, até mais. Um abraço. Um abraço.